Olha só, até a aula passada a gente fez aquela revisão, não é, de comparando a capacidade processual e a capacidade de ser parte com a capacidade civil e a capacidade civil de exercício. Vocês se lembram o que é a capacidade no processo civil? Como é que eu classifico? Capacidade é condição da ação? Capacidade é condição da ação? Não, isso aí não tem como ter dúvida, né? Condição da ação a gente sabe que é legitimidade, interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, ok? Então, se não é condição da ação, significa que o foco não está no direito de ação. Então, esse foco vai estar no processo. Então, a gente já vai deixar de falar em condições para o exercício do direito de ação e vamos começar a falar em pressupostos processuais. Vocês se lembram disso? A gente fez uma revisãozinha aqui nesse canto, né? Eu até dei uma classificação para vocês. Eu falei, olha, os pressupostos processuais, eles se classificam em subjetivos e objetivos. Objetivos relativos ao objeto, ao próprio processo, como por exemplo a petição inicial, a sentença, né? E alguns pressupostos processuais subjetivos que dizem respeito aos sujeitos do processo. Pressupostos processuais subjetivos relativos ao juiz, que a gente falou da competência como exemplo, e pressupostos processuais subjetivos relativos às partes, e aí foi quando eu abordei a questão da capacidade, tá? Basta, eu acho que para ficar mais fácil vocês se lembrarem, eu vou dar uma outra classificação de pressupostos processuais, que eu acho que talvez vocês se lembrem. Os pressupostos processuais, eles podem ser classificados de dois modos. Pressupostos processuais de constituição ou existência e pressupostos processuais de validade. Pressupostos processuais de validade. Vocês se lembram dessa classificação? Vocês chegaram a estudar isso? Aham. Esse aham foi bem, né, de quem se lembra vagamente. Porque, para facilitar a vida de vocês, como é que eu sei que um é de validade e que o outro é de constituição? Porque dependendo do autor, pode ser que ele jogue um pressuposto para um lado ou para o outro. A gente vai lá no processo e tira esse pressuposto. Se tirando o pressuposto, o processo ainda existir, mas o processo ainda existir, mas ele existir de uma maneira não válida, ou seja, surgiu uma nulidade no curso desse processo, eu posso afirmar que o pressuposto é de validade. Se retirando esse pressuposto, deixar de existir processo, o pressuposto é de existência. Exemplo, pega um processo, tira a petição inicial, continua tendo processo? Não. Então, petição inicial eu posso dizer, numa classificação, que é um pressuposto processual subjetivo. Não, petição inicial é um pressuposto processual objetivo, não é? Petição inicial é objetivo. E ele é de validade ou é de constituição e existência? Constituição e existência. Agora, competência. Competência é pressuposto processual subjetivo relativo ao juiz. Se o juiz for incompetente, retirei a competência, deixa de existir processo? Não, o processo continua existindo, só que eu vou ter uma nulidade. Então eu posso dizer que a competência é um pressuposto processual subjetivo relativo ao juiz de validade. Mesmo assim o processo existe. Ele persiste. A colega está perguntando o seguinte, mesmo se for uma incompetência absoluta que gera uma nulidade absoluta, mesmo assim, por quê? Porque quando vocês estudaram lá a teoria das nulidades no semestre passado, vocês devem ter estudado um princípio relativo às nulidades, que é o princípio da conservação dos atos processuais, não é? Então, os atos processuais eles estão em causa e efeito, né? Com a anulação de um ato causa, todos aqueles atos que decorrem daquele ato que foi anulado, também são anulados. Por conta desse princípio é que o Código traz um artigo que dispõe claramente o seguinte, que com a declaração da nulidade absoluta, tornam-se nulos todos os atos, vocês lembram? Decisórios, somente os atos decisórios. Se um juiz incompetente produz uma perícia, né, determina a produção de uma perícia, houve uma testemunha, por que eu vou anular o depoimento da testemunha? Daqui a um ano, quando o processo for para o outro juízo, pode ser que nem exista mais a testemunha, pode ter morrido, sumido, esquecido os fatos. Então a gente preserva os atos de natureza instrutória, por isso o processo continua, só que ele passa
a trazer uma nulidade. Então, afeta a validade do processo, tá? Não, aqui, essa é só classificação. A gente não precisa também dar tanta importância para isso, tá? Em nenhuma situação da vida de vocês profissional, vocês vão precisar, numa petição, ficar discutindo, classificando o ato, né? Mas tem até um autor argentino que diz, eu não lembro o nome dele agora, mas ele diz o seguinte: não existe classificação certa ou errada, existe classificação útil ou inútil, né? A classificação tem que servir para alguma coisa, tem que servir para explicar a lei, tem que servir para auxiliar o julgador e o doutrinador. Se eu pegar aqui, por exemplo, a capacidade, que a gente começou a estudar na aula passada, a capacidade encaixa aqui como? A gente sabe que é um pressuposto processual subjetivo relativo às partes. É de constituição ou é de validade? Se você pega aqui o Joãozinho tem capacidade de ser parte? A gente viu na aula passada que toda pessoa tem capacidade de ser parte. Se lembram disso? Toda pessoa. Basta ter personalidade. Se ela tem personalidade, ela é pessoa. Seja personalidade natural ou jurídica. Se ela é pessoa, ela é titular, ela pode ser titular de direitos e obrigações. Se ela pode ser titular de direitos e obrigações, no direito civil ela tem capacidade civil. No direito processual ela tem capacidade de ser parte, tá? Mas, no mundo dos fatos, essa pessoa pode não ter capacidade para praticar atos processuais. Então, se lá no direito civil ela precisa, sendo menor, por exemplo, ela precisa ser representada, aqui ela também vai precisar ser representada, eu coloquei aqui, por sua genitora. Essa genitora aqui na representação está emprestando para ela qual capacidade? Não, capacidade processual. E esse empréstimo aqui a gente chama de integração da capacidade. Capacidade processual também chamada capacidade de exercício, capacidade de estar em juízo. Eu perguntei para vocês se a cervejada de sábado tinha sido boa, mas eu não imaginei que ela teria esse efeito de anular toda a aula de sexta-feira. Toda a aula de sexta-feira. Tem 2 alunos acompanhando isso aqui. E foi uma aula inteira, 1 hora para a gente só repassar a capacidade. Vamos seguir em frente. Se esse autor tem 6 anos de idade e aparece na petição inicial sem estar representado, o processo deixa de existir? Não. Então eu já posso deduzir daqui o quê? Que a capacidade é um pressuposto processual de validade. Por isso que o artigo 13, olha lá o que diz o artigo 13 do CPC. Ele afirma que o juiz, diante de uma incapacidade processual ou de um vício de representação, ele não diz que ele vai extinguir o processo de plano. Fala que ele vai suspender o processo, determinar um prazo razoável para que seja sanada essa falha. E aí sim, em não sendo atendida essa determinação do juiz, ele poderá extinguir o processo sem resolução de mérito, se o vício estiver no polo ativo. Se o vício estiver no polo passivo, declarar a revelia do réu. E se o vício estiver na figura do terceiro, vamos supor que entre um opoente ou um assistente na relação processual, o juiz simplesmente vai determinar a exclusão desse terceiro da lide, tá? Então, esse artigo 13, que está falando da irregularidade na representação processual ou um vício de capacidade, ele é aplicado aqui para demonstrar que não afeta a existência do processo, afeta a validade. Até aqui, ok?